Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da segunda série do ensino médio. Então hoje nós vamos ver a classificação de um sistema de equações. A habilidade que vamos desenvolver é saber resolver e discutir sistema de equações lineares pelo método de Cramer. Então vamos lá. Classificação de um sistema linear. Podemos classificar um sistema linear quanto ao número de soluções. Um sistema linear pode ser classificado em sistema, possível e determinado. Então, vocês podem, a maioria das vezes ele vem abreviado como SPD. Há apenas uma solução possível. O que acontece quando o determinante é diferente de zero? Sistema possível e indeterminado, SPI. As soluções possíveis são infinitas, o que acontece quando o determinante é igual a zero. E um sistema impossível, não é possível apresentar qualquer tipo de solução. O que acontece quando o determinante principal é igual a zero e um ou mais determinantes secundários são diferentes de zero, certo? Então, vamos lá. As matrizes associadas a um determinante linear podem ser completas ou incompletas. São completas as matrizes que consideram os termos independentes das equações. Expressões matriciais de um sistema de equação linear. Então, o que a gente vai ver agora é como que a gente representa isso numa expressão matricial, tá? Um sistema em uma expressão matricial. Lembrando aqui, quando ele diz que a matriz ela é completa, é porque eu vou colocar todos os termos, tá bom? É o 2, o 5, o menos 1 e o 0. Quando é incompleta, eu não vou pôr os termos independentes, então eu não vou pôr o 0 aqui nesse caso. Eu vou colocar só o 2, o 5 e o menos 1. Então, vamos lá. Como é essa representação. Então, aqui eu vou representar uma matriz constituída pelos coeficientes das incógnitas, isso quer dizer pelos números que acompanham as minhas incógnitas, as minhas letras, tá? Então, aqui eu vou ter o 2, o 5, menos 1 na primeira linha, o 4, menos 3 e o 6 na segunda linha, o 7, o 1 e o menos 2 na terceira linha. Uma coisa muito importante. Nesse caso, o x1 representa a primeira coluna, o x2 a segunda e o x3 a terceira. Se por um acaso alguma dessas letras, por exemplo, aqui não tivesse o x1, tá? Só tivesse 5x2 menos x3 igual a 0. Então, no lugar do x1, que seria aqui a minha primeira coluna, eu ia colocar o número 0, certo? Então, eu simplesmente acrescento o 0 se não existe aquela letra. Então, vamos lá. Vezes as minhas incógnitas. Então, uma matriz coluna constituída pelas incógnitas. Que isso vai dar a uma matriz coluna dos termos independentes, certo? Dos termos que nós temos aqui. Então, isso aqui é uma representação de uma expressão matricial de um sistema de equações. Então, vamos ver se realmente isso é verdade. Olha, então, aqui, olha. Na multiplicação de matriz, não é sempre linha vezes coluna? Então, aqui eu vou ter, primeiro que eu tenho a primeira linha aqui é 2 vezes x1, 2x1, mais 5 vezes x2, ó, 5 vezes x2, menos 1 vezes x3, ó, menos 1 vezes x3. Isso é a primeira linha com a primeira coluna, que vai ser igual a quem? A 0.
Olha lá, exatamente o que aconteceu na minha primeira linha. E o processo se repete. Então, 4 vezes x1, 4x1, menos 3 vezes x2, ó, menos 3x2, 6 vezes x3, 6x3. Então, isso é a segunda linha, com a minha primeira coluna. Então, a minha segunda linha, que vai ser igual aqui a menos 1, certo? Então, essa aqui é uma representação de uma expressão matricial de um sistema de equações, certo? Então, esse sistema pode ter saído de uma multiplicação de uma matriz, onde eu vou ter a primeira matriz com os valores, a minha segunda matriz, que vai ser uma matriz coluna, com as minhas incógnitas, e a minha igualdade, certo? Que é os termos independentes. Agora, a gente vai ver o sistema linear com duas equações. Então, aqui eu tenho um sistema linear onde eu tenho duas equações e eu também tenho duas incógnitas. Então, quando eu vou formar a minha matriz, eu vou calcular o determinante principal, eu vou pegar só os termos que acompanham os meus coeficientes, tá? E ela vai ser uma matriz incompleta. Então, aqui eu tenho 7, 3, 15 e menos 2, que são os valores aqui. A primeira coluna, os que acompanham x, e a minha segunda coluna, os que acompanham y. E nós vamos calcular o determinante. Então, o determinante, eu vou multiplicar os valores da minha diagonal principal. Então, vai ficar 7 vezes menos 2, que vai dar menos 14. E eu vou multiplicar os valores da minha diagonal secundária, que vai ser 15 vezes 3, que vai dar 45. E aí, o processo é sempre diagonal principal menos a secundária. A minha diagonal principal é menos 14, então, menos a secundária, que é 45. Menos 14 com menos 45, o que eu vou ter de resolução? Menos 58. Então, esse é o valor do meu determinante. Como esse determinante ele é diferente de zero, eu posso classificar ele como sendo um sistema possível e determinado. Então, isso quer dizer que se eu resolver esse sistema, eu vou achar apenas um valor possível para x e um valor possível para y, certo? Então, se o exercício ele pedir para você só encontrar, só classificar se o sistema é possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível, eu não preciso resolver o sistema para fazer essa verificação. Eu posso simplesmente calcular o determinante e analisar o que eu encontrei, tá? Nesse caso, como o determinante é diferente de zero, ele é possível e determinado, beleza? Agora vamos para o nosso próximo exemplo. Nesse caso, eu vou ter um sistema com 3 equações. Então, aqui eu vou ter 3 equações e 3 incógnitas, o x, o y e o z. Quando eu for transformar esse meu sistema em uma matriz incompleta, porque eu não vou usar os coeficientes, os termos independentes, né? Vou usar só os coeficientes que acompanham, nesse caso, as minhas incógnitas. Então, eu vou ter uma matriz 3 por 3. Então, aqui nesse caso, o 2, menos 1 e 3, 1, 2, menos 1, 4, menos 2 e 6. O processo, como é uma matriz de ordem 3, é repetir as duas primeiras colunas. Foi o que foi feito aqui. E nós vamos ter agora 3 diagonais principais e 3 secundárias. Então, eu vou ter que multiplicar, né? Então, aqui, 2 vezes 2, que vai dar 4, 4 vezes 6, 24. Aqui, olha, menos 1 vezes menos 1, isso vai dar um positivo. 1 positivo vezes 4, 4 positivo. 3 vezes 1, que é 3. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. E aí, o que eu tenho aqui? 24 mais 4, que vai dar 28, menos 6, que vai dar 22. O mesmo processo eu vou realizar na secundária. Então, vou também multiplicar os valores das diagonais, certo? Então, aqui eu multipliquei 3 por 2 e 4.
que deu 24, menos 2 vezes menos 1 vezes 2, tá? Lembrando que menos e menos vai dar mais, então mais 4. 6 vezes 1 vezes menos 1. Então, se aqui na linha, na minha diagonal, né, tem algum valor negativo, essa multiplicação já vai dar negativa. Então, mesmo procedimento, juntei aqui, depois tirei o 6, né, deu 22. O processo é sempre diagonal principal menos a secundária. Então, principal menos a minha secundária. E aí, o determinante deu 0, tá? Como o determinante ele deu igual a 0, eu não tenho certeza se ele é um sistema possível e indeterminado ou se ele é um sistema impossível. Então, para isso, eu preciso fazer uma verificação. Então, para saber qual é a classificação correta, vamos calcular os determinantes secundários. Então, agora a gente vai ver o que é um determinante secundário, certo? Nos determinantes secundários são utilizados os termos independentes das equações. Então, aqui nesse caso, o que eu preciso, tá? Quando a gente fala em calcular um determinante secundário, é porque eu vou substituir os termos independentes em uma das minhas colunas, tá? Nas colunas. Então, na realidade, eu vou ter que substituir em todas as minhas colunas, tá? Agora, vamos lá. Nesse caso, eu substituí no lugar do x, então o menos 4, 5 e o menos 8, ele vai vir no lugar do x, e eu vou colocar menos 1, 2 e menos 2. 3, menos 1 e 6. E vou repetir as duas primeiras colunas. Vou fazer o mesmo procedimento, que eu tenho lá minhas 3 diagonais principais. Fiz as multiplicações, certo? Tá? Então, aqui, menos 4 vezes 2 vezes 6, menos 48. Menos 1 vezes menos 8, menos 8. Lembrando que aqui, olha, menos e menos. Como nós estamos fazendo uma multiplicação, né? Sinais iguais, vai dar sempre mais. Só que aqui eu vou ter mais, com menos, vai continuar menos. Aqui eu tenho 3 vezes 5 vezes 2. Então, também vai dar negativo. Como todos são negativos, conservo o sinal, que é menos, e somo os valores que estão na minha diagonal principal. Então, nesse caso, menos 86. A mesma coisa vai acontecer na minha diagonal secundária, que eu também vou encontrar menos 86. E aí, o que a gente vai ter? Que o determinante, eu vou ter o menos 86, que é a principal, menos o menos 86, que é a secundária. Lembrando, dois sinaizinhos grudadinhos e são iguais, vira mais. Então, eu tenho menos 86 mais 86. Então, portanto, o determinante aqui, ele é igual a 0. Então, como o determinante da minha diagonal secundária deu 0, eu posso classificar isso como um sistema possível e indeterminado, tá bom? Então, o determinante principal deu 0. E o secundário também deu 0. Então, nesse caso, ele é possível e indeterminado. Para ser um sistema impossível, tá? O meu determinante principal tinha que dar 0 e o secundário diferente de 0, certo? Então, vamos lá. Posição relativa de duas retas. Conhecendo as equações de duas retas, podemos verificar suas posições relativas. Para isso, devemos resolver o sistema formado pelas equações das duas retas. Então, assim temos. O sistema é possível e determinado? Então, se a reta é concorrente, né, o sistema é possível e determinado, um único ponto em comum.
o que acontece quando o determinante é diferente de zero, tá? Então, o sistema possível e determinado, quando a gente está falando na equação, a gente apenas tem um único valor para x e para y. E essas equações, elas acabam representando duas retas concorrentes, certo? Então, vamos lá. Lembrando que as retas concorrentes é exatamente assim, onde a gente tem apenas um pontinho que se cruza, um ponto comum entre elas. Retas coincidentes. O sistema é possível e indeterminado. Infinitos pontos em comum, o que acontece quando o determinante é igual a zero. Então, aqui nesse caso, olha, coincidentes, elas estão no mesmo lugar. Então, por isso que tem infinitos pontos, quer dizer que todos os pontos, se ela é coincidente, todos os pontos pertencem às duas retas, né? Então, são infinitos pontos, certo? Retas paralelas. O sistema é impossível, nenhum ponto em comum, o que acontece quando o determinante principal é igual a zero e um ou mais determinantes secundários são diferentes de zero, certo? Então, um ou mais determinantes secundários são diferentes de zero. Então, aí ele vai ser um sistema impossível, porque as retas são paralelas. Então, se são paralelas, claro, nenhum pontinho vai cruzar, certo? Então, não esqueçam que o sistema, ele está representando retas, tá? Então, acabam sendo a mesma coisa, só que em vez dele vir em forma de reta, ele vem trazendo para você o sistema que representa essa reta. Então, vamos dar sequência aqui. Intersecção de retas concorrentes. Então, aqui, olha, duas retas são concorrentes se somente se possuírem um ponto em comum, ou seja, a intersecção das duas retas é o ponto comum, é o que a gente já viu ali para trás, né, no outro slide. E para que esse sistema seja possível e determinado, o seu determinante deverá ser diferente de zero. Verifique se as retas, então aqui ele trouxe duas retas, 2x mais y menos 3 igual a zero e 6x mais 5y mais 1 igual a zero são concorrentes. Então, para isso, eu não preciso desenhar essas retas. Para eu saber se elas são concorrentes ou não, é só eu fazer o determinante incompleto, né, da minha matriz incompleta, né, não determinante incompleto, o determinante da minha matriz incompleta. Para eu conseguir descobrir se ela vai ser possível ou não. Então, se elas são concorrentes ou não. Então, vamos lá. Nesse caso, aqui eu só organizei, né? Então, eu peguei, olha, 2x mais y igual a 3. Então, esse menos 3 que tá aqui desse ladinho, foi pro outro lado do igual, ficou positivo. 6x mais 5y igual a menos 1. Então, aqui eu só separei o termo independente, certo? E vamos lá fazendo a matriz. Então, a minha matriz vai ficar 2, 1, 6 e 5. E isso tem que ser diferente, o cálculo desse determinante tem que ser diferente de zero, para eu poder dizer se ela é concorrente ou não. Minha diagonal principal, 2 vezes 5, que é 10, secundária, 1 vezes 6, que é 6, e aí a gente vai ter o determinante, que é a minha diagonal principal, que é 10, menos a minha secundária, que é 6, então o determinante vai ser igual a 4. Como o determinante deu 4 e 4 é diferente de zero, então eu vou falar que as retas são concorrentes e o sistema é possível e determinado, tá? Então, são concorrentes e o sistema possível e determinado, porque o determinante é igual a zero. Tá? Então, eu não preciso resolver o sistema, eu só calculando o determinante eu consigo classificar. Então, pessoal, agora nós vamos ver a regra de Cramer.
A regra de Cramer consiste num método para resolver um sistema linear. Generalizando, num sistema linear, o valor da incógnita x1 é dado pela expressão. Então, xi igual ao det de AI sobre o det de A, onde eu vou ter o A é a matriz incompleta do sistema. Então, quando eu for calcular o det de A, eu vou estar utilizando só os coeficientes, não vou utilizar o termo independente. Quando eu for calcular o det de AI, é a matriz obtida de A substituindo-se as colunas dos coeficientes de xi. Então, por exemplo, se eu estou calculando x1, então eu vou calcular, vou substituir os termos independentes na primeira coluna. Se eu estou calculando x2, eu vou colocar os termos independentes na segunda coluna. Se eu estou calculando x3, eu vou colocar os termos independentes na terceira coluna. E assim sucessivamente. Então, vamos ver isso na prática. Então, aqui eu peguei a mesma equação, tá? As duas equações, onde nós utilizamos lá no slide anterior, que era para classificar se as retas eram concorrentes ou não. Então, a gente já fez, já encontramos o determinante, classificamos, e eu só peguei as mesmas retas para a gente fechar e ver que é a mesma coisa, tá? Então, aqui eu peguei as retas, coloquei no gráfico e encontrei o ponto comum entre elas. Então, aqui nesse caso, quando eu tenho meu gráfico e eu tenho uma reta e elas são concorrentes, eu já tenho o valor do meu sistema, eu já tenho o valor de x e o valor de y. Então, aqui eu já sei, sem nem calcular, só pelo desenho, que o x, a solução para x é o 4 e a solução para o y é o menos 5, porque é o ponto comum entre eles, certo? Então, uma outra coisa importante, aqui eu transformei a nossa reta, nossa equação, em uma equação reduzida, tá? Essa equação reduzida é porque eu isolei o y, certo? Então, aqui eu transformei a mesma reta que nós tínhamos lá na frente, né, no slide anterior, numa equação reduzida. Então, essas duas representações estão representando aquela reta que o exercício trouxe, que era 2x mais y menos 3 igual a 0, tá? Então, você vê quantas representações que nós temos de uma mesma reta. Só aqui nós já temos 3 representações diferentes, certo? A mesma coisa eu fiz com a equação aqui que ele trouxe lá, era 6x mais 5y mais 1 igual a 0. E aí eu organizei, né? E aqui eu ainda organizei transformando ela numa equação reduzida, certo? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos pegar, para calcular o determinante de A, só os coeficientes, então, os números que acompanham o x e o y, então, portanto, 2 e 1, 6 e 5. E vamos calcular a nossa diagonal principal, que é 2 vezes 5, que vai dar 10, a secundária, 1 vezes 6, que vai dar 6, e fazer a continha, que é diagonal principal menos secundária. Então, portanto, 10 menos 6. E aí, eu vou ter o determinante de A igual a 4, certo? Agora, o que eu preciso calcular? Agora, eu vou encontrar o valor de x, certo? Então, ele não trouxe o desenho para mim, e eu preciso achar esse valor de x. Então, como que eu faço isso? Substituindo os termos independentes no lugar do x. Então, aqui nesse caso, eu vou encontrar o determinante de A de x. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 3 e menos 1. No lugar do y, 1 e 5. Vou calcular o determinante, que é diagonal principal 15 menos 1. Então, 15 menos 1, eu vou ter 16. Então, isso quer dizer que o meu determinante de A de x, onde eu coloquei os termos independentes na coluna do x, eu encontrei 16. Para eu achar o valor de x, o que eu vou fazer? O determinante de A de x pelo determinante de A. Nesse caso, 16 dividido por 4. Então, eu vou encontrar que o meu x é igual a 4, que eu já sabia, porque ele me trouxe o desenho aqui já me contando que o x é 4.
A mesma coisa nós vamos fazer para encontrar o y. A de y, então isso quer dizer que eu vou substituir os termos independentes no lugar do y. Então, aqui eu vou ter 2 e 6, que são os coeficientes do x, e os termos independentes, porque não tem acompanhando letrinha nenhuma, vai ficar na coluna do y, 3 e menos 1. Diagonal principal, menos 2, diagonal secundária, 18, então, principal menos secundária, então, menos 2 menos 18 vai dar menos 20. Aí, o determinante de AY dividido pelo determinante de A, então, meu y vai ser igual a menos 5, que eu também já sabia, porque ele me trouxe um desenho aqui mostrando para mim, certo? Então, se no caso do exercício, ele perguntar, trouxer o gráfico e perguntar para mim qual é a solução desse sistema, eu não preciso fazer nenhuma dessas continhas, eu só olho aqui, olha, já sei que a solução é o quê? 4 e menos 5, certo? Agora, se ele não traz o desenho, eu quero descobrir quem é o x e y, eu tenho vários caminhos, né? Ou o método da adição, substituição, escalonamento, ou a regra de Cramer, que é exatamente isso aqui, que eu estou apresentando para vocês hoje. E aí eu também consigo dizer, como o meu determinante, que aqui no caso, ele é diferente de zero, as retas são concorrentes, certo? Você viu? Todos os determinantes, eles acabaram dando diferente de zero, né? Olha aqui, meu A deu 4, meu AX deu 16, meu AY deu menos 20, então nenhum deles zerou. Então, portanto, nesse caso, as retas são concorrentes e o sistema é possível e determinado. Então, isso aqui, pessoal, eu já conseguia dizer e afirmar só olhando o desenho do meu gráfico, sem precisar de nada disso, tá? Então, olhando o gráfico, então, olha, olhando o gráfico, eu já sei dizer a solução do meu problema, que é o x é 4 e o y é menos 5, eu já sei dizer que as retas são concorrentes e, portanto, o sistema é possível e determinado, porque é apenas uma solução comum para elas, certo? Então, se eu tenho só esse desenho, eu já consigo responder tudo, sem precisar fazer nada. Agora, se eu não tenho o meu desenho, eu sou obrigado a calcular o determinante e analisar para poder chegar nessa solução, certo? Então, vamos lá. Aqui, determine a posição relativa entre as retas R e S. Então, aqui ele quer só a posição relativa. Ele quer dizer o que é posição relativa? Se elas são concorrentes, se ela é paralela, se ela é coincidente, certo? Isso é a posição da reta. Então, é isso que ele quer que eu diga. Então, eu calculando o determinante, eu consigo classificar o que essas retas são. Se elas são paralelas, concorrentes ou coincidentes. Então, vamos lá. Aqui nós temos as duas retas, a reta R e a reta S, e nós vamos organizar. Então, vou colocar o termo independente para o outro lado do igual, nesse caso o menos 5 vai virar mais 5, e o menos 2 vai virar mais 2. O que nós vamos fazer? Calcular o determinante. Determinante de quem? Dos meus coeficientes. Então, vamos lá. 1, menos 2, 2 e menos 4. Então, calculando, eu vou ter menos 4 na diagonal principal e menos 4 na diagonal secundária. E aí, quando a gente for fazer principal menos a secundária, eu vou ter que o meu determinante é igual a zero. Como o determinante zerou, esse sistema ele pode ser possível e indeterminado, então ele pode ser uma reta coincidente, ou ele pode ser um sistema impossível, elas podem ser retas paralelas, certo? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. E aí, eu preciso verificar. Como que eu vou verificar? Calculando o determinante dos secundários. Então, substituindo os termos independentes na coluna do x e do y e verificando qual vai ser o determinante que eu vou encontrar. Então, aqui, foi o que eu acabei de dizer, né? Com o determinante principal é zero, precisamos calcular o determinante secundário. Então, para obter a classificação, se ele é possível indeterminado ou se ele é impossível. Então, aqui eu substituí no x, então, olha, o 5 e o 2 vieram na primeira coluna, e
menos 2 e menos 4 ficou lá bonitinho na segunda coluna. Vamos calcular. Então, aqui nós vamos ter menos 20 na diagonal principal e menos 4 na diagonal secundária. E aí, o que eu vou ter aqui? Então, o determinante de AX, ele é menos 16. Lembrando aqui, olha, que menos e menos vai dar mais, então eu vou ter menos 20 mais 4. Como os sinais vão ser diferentes, eu vou conservar o sinal do maior, que nesse caso é o 20, então, portanto, negativo. E vou tirar 20 de 4, que vai dar 16, certo? Nesse caso, como o determinante de A é 0 e o determinante de AX ele é diferente de 0, então as retas são paralelas e o sistema é impossível, certo? Então, com determinante eu consigo classificar qual é a posição da reta e qual é o sistema, certo? Se ele é possível, se ele é impossível. Aqui, eu fiz o desenho das duas retas, certo? Encontre a equação das retas. Então, eu trouxe para vocês exatamente as duas retas lá do exercício anterior. Então, vamos lá. Eu peguei os pares ordenados, porque eu preciso encontrar uma equação da reta. Para eu encontrar uma equação da reta, o que eu preciso? Dos pares ordenados. O que são os pares ordenados? São os pontinhos do meu gráfico. Então, se eu olhar aqui minha reta R, que é minha retinha azul, ó, eu tenho esse par ordenado, eu tenho esse. Eu acabei pegando os que estavam mais fáceis, porque aqui vai dar quebradinho, tá vendo? Então, não quis pegar. Mas numa reta, lembre que você tem infinitos pontos, infinitos. Tá? Eu peguei os que eram mais fáceis, então aqui, e para eu encontrar a equação da reta, aqui eu pus 3 pontos, mas eu preciso de 2, tá? Eu não vou usar os 3 pontos. E lembrando que aqui eu peguei os 3 pontos que estavam mais fácil para eu verificar, tá? Mas não precisava, eu só preciso de 2 pontos. Então, aqui eu peguei, olha, o 3 e o menos 1, que tá aqui, peguei o 5 e o 0, que tá aqui, e o 7 e o menos 1, que tá aqui. Foi os pontos que eu coloquei aqui. Lembrando que eu não preciso dos 3, tá? Eu escolho apenas 2. Aí, o que eu vou fazer para encontrar a equação da reta? Eu vou utilizar o determinante também. Uma equação da reta, eu vou ter o x e o y e os pares ordenados. Então, 2 pares ordenados. Aqui eu peguei o 5 e o 0, 7 e 1. Pro, se eu quero pegar o 5 e o 0, 3 e o menos 1. Beleza, perfeito, vai dar a mesma resposta, tá? E aí, completo a terceira coluna com 1. Repito as duas primeiras colunas e vamos lá para o processo. Vamos ter 3 diagonais principais e 3 secundárias. Então, aqui eu vou ter, ó, 0, 7y e 5. Na secundária, 0, 1x e 5y. E aí, eu vou encontrar a equação. Encontrando a equação da reta R, então, o determinante vai ser o quê? Então, diagonal principal, 7y mais 5, menos a secundária, x mais 5y. Aqui, nesse caso, eu vou... o parênteses, ele é muito importante, porque eu tenho mais de um valor, que está representando a minha diagonal secundária, e esse menos acaba influenciando em toda a minha diagonal secundária. Então, aqui vai ficar menos x, aí aqui vai ficar menos 5y. Então, 7y com menos 5y vai dar 2y, mais 5. E aí, para eu deixar o x bonitinho, eu vou multiplicar por menos 1, e aí troco o sinalzinho de tudo. Tá? Então, essa aqui é classificada como uma equação geral da reta, certo? Agora, a gente vai fazer o mesmo procedimento com a reta S. Então, eu peguei os pares ordenados, aqui eu peguei, ó, esse par ordenado que é menos 1 e menos 1, 1 e 0, e 5 e 2. Ah, não foi esse que eu peguei, ó, foi o 3 e o 1, tá? Mas tinha o 5 e o 2 aqui se eu quisesse também. Então, vamos lá. Aí, peguei 2 pontinhos, 1 e 0, 3 e 1.
Completei a última coluninha com 1, vou ter 3 diagonais principais, então aqui vai zerar, aqui vai dar 3y, aqui vai dar 1. Na secundária, aqui vai zerar, aqui vai dar x e aqui vai dar y. O procedimento, diagonal principal menos a secundária. Lembrando que esse menos troca o sinal de todo mundo lá dentro. Então, aqui vai ficar menos x e menos y. Então, menos x e menos y. Então, 3y menos y vai dar 2y. E mais 1. Como x está negativo, vou multiplicar por menos 1. E aí, troco o sinalzinho de tudo. Beleza? Lembrando que essas equações vai dar a mesma solução, elas são iguais, tá? Eu só tô trocando o sinal porque na equação geral a prioridade sempre é do x ficar positivo. Então, vocês vão ver a representação dela, a maioria das vezes, positiva. Então, tô mostrando para vocês, porque se vocês estão numa prova de alternativa, vocês chegaram nisso e não tem na alternativa, vocês vão falar, putz, não tem solução, né? Cadê? Tá errado, eu fiz conta errada. E não é. Uma simples multiplicação por menos 1 troca o sinal de tudo. Então, é muito importante que vocês conheçam que vocês podem fazer isso, tá? A mesma coisa, quando a gente, às vezes, tá usando o determinante, a gente acaba encontrando o dobro dessas equações, tá? Então, eu posso dividir por 2, de repente, para chegar na alternativa, se eu percebo que o valor que eu cheguei tá o dobro daquilo que eu quero. Tá? Então, isso é muito importante vocês saberem que vocês podem fazer isso. Então, aqui foi até de propósito que eu trouxe, porque no exercício anterior ele trouxe a reta R, x menos 2y menos 5, que olha, é exatamente essa, certo? E se ele pedisse a equação da reta e vocês fizessem a conta e chegassem nisso, e na alternativa estivesse dessa maneira, vocês já iam falar, putz, errei. Não, só multiplicar por menos 1, certo? A mesma coisa aqui, olha a minha equação que eu achei, x menos 2y menos 1. E olha a equação que a gente utilizou lá e que originou essa reta que eu fiz, que é a reta S. 2x menos 4y menos 2. Se eu multiplicar todo mundo aqui por 2, eu vou ter exatamente ela, certo? Então, nós estamos falando da mesma reta. Só que está escrito de forma diferente, tá? O dobro. Então, quando eu mexo em toda a equação, eu não vou alterar a resposta. O que eu não posso é, por exemplo, eu multipliquei isso aqui por 2 e aí não gerar uma nova equação onde todos os elementos sejam multiplicados por 2, ou todos os elementos multiplicados por menos 1. Então, aqui, você tá vendo? Ó, todos foram trocados, ó, o sinal, certo? E é isso, gente. Beijos, muito obrigado por vocês estarem aí comigo, né? Visitando meu canal e assistindo as minhas aulas. Amo vocês, muitas saudades. Espero que esse período de pandemia passe logo para que a gente consiga estar juntos na sala de aula, tá bom? Beijos, espero ter ajudado e qualquer dúvida não esqueçam, podem perguntar ou pelo canal, ou no WhatsApp, ou pelo Teams.